pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Tenho na Estante. Hoje eu vou falar para vocês sobre um livro policial nacional. E aí vocês devem dizer, nossa, que bacana um livro policial. Ah, é daqueles que a gente descobre o assassino só no final do livro? Não. Esse a gente já sabe que é um assassino desde a primeira página. Ah, então é daqueles que a gente descobre o motivo dos crimes só no final do livro? Também não. Esse a gente também já sabe os motivos dos crimes. Então, qual que é a questão desse livro, Carlos? O livro é O Sorriso da Hiena. E a grande questão levantada no livro é: de onde vem a maldade humana? É uma escolha ou são consequências de acontecimentos da nossa vida? Nascemos pessoas boas ou ruins? Nós optamos sermos bons ou ruins? Essa é uma das questões levantadas nesse livro, e por isso que eu gostei tanto. Ele foge um pouquinho do que a gente está um pouco mais habituado em ver em literatura policial. É do Gustavo Ávila, livro nacional, lançado pela Verus Editora, que faz parte do grupo editorial Record. Qual que é a história do livro em si? E por que o mote do livro é esse? Imagina você, uma criança de 8 anos, presenciar o assassinato dos pais. 3 cadeiras foram dispostas próximas uma das outras. 2, uma ao lado da outra, e uma terceira cadeira em frente às outras 2. Nessa terceira cadeira, quem estava? O David, que tinha apenas 8 anos de idade, e ele teve que presenciar a morte dos pais dele. Primeiro cortaram a língua do pai e mataram o pai, e depois deram um tiro na cabeça da mãe dele. Depois das mortes dos pais, o David teve que morar com os tios. Ele passou por vários problemas, ele acabou indo para reformatórios. 24 anos após a morte dos pais, o David se tornou um assassino. E aí, eis que entra a grande questão do livro. O David, ele quer saber se ele se tornou um assassino por consequência do que ele presenciou quando criança. Para provar essa teoria, ou na verdade para esclarecer essa dúvida que ele tem sobre si próprio, sobre a sua natureza, e saber se esses crimes que aconteceram com os seus pais mudou o seu caráter, ele vai replicar o mesmo crime 5 vezes. Então ele vai escolher 5 crianças e ele vai matar os pais dessas 5 crianças na frente das crianças. Exatamente como aconteceu com ele. Ele replica exatamente tudo. A cena do crime, as 3 cadeiras, a fala que o assassino usou para cometer o assassinato. Enfim, ele vai fazer exatamente igual. Só que para ele provar essa teoria, ele vai precisar da ajuda de um profissional. E aí que entra o segundo personagem importante para a história, que é o William, psicólogo. O psicólogo William, ele ganhou notoriedade no meio acadêmico e ganhou certa fama por ter escrito uma tese de doutorado chamada Como se tornam adultos, que é justamente onde ele analisa e pesquisa e ele cria teorias sobre as consequências na formação de uma criança, as consequências de um ato violento na infância, o que isso causa na formação dessa criança. E o David leu essa tese de doutorado e justamente por isso ele entra em contato com o William através de e-mail e ele faz uma proposta para o William. Nessa tese, o William ele cria teorias, mas não existem provas, ele não teve material humano para provar tudo que ele fala naquela tese. E o David vai propor exatamente isso. Ele vai propor o quê? Fornecer material humano. A princípio o William fica meio reticente, ele não acha que seja correto, só que o David, eles vão trocando e-mails e o David acaba convencendo ele que às vezes é necessário o sacrifício de alguns, no caso aqui serão de 10 pessoas, na verdade 15, né? 10 que irão morrer e 5 que ficarão vivas, que são as 5 crianças escolhidas por ele. A função do William é justamente essa, é acompanhar essas crianças, na verdade atender essas crianças como psicólogo durante 10 anos. E após 10 anos, ver quais foram as consequências dos assassinatos dos pais na vida dessas crianças. Temos um terceiro personagem importante para o livro, que aí são os 3 personagens principais, que é o Arthur, que é o detetive. E esse detetive eu gostei dele porque ele tem uma coisa diferente. Ele tem a síndrome de Asperger. Enfim, não sei muito bem como se pronuncia isso. Mas o que seria essa síndrome? As pessoas que têm essa síndrome, elas têm dificuldades com relacionamentos, né, com outras pessoas. Elas têm dificuldades também para entender sarcasmo, ironia, piadas. Elas entendem tudo literalmente. E isso dá um diferencial para esse detetive. Existem até algumas situações que chegam a ser engraçadas com esse detetive. E ele é extremamente inteligente. Então são esses 3 personagens principais. Porém existem vários outros personagens secundários. Existe um casal amigos do psicólogo William, tem uma detetive que é amiga do policial, do detetive Arthur, e esses personagens secundários, eles não são personagens que foram colocados no livro apenas para compor o cenário. São personagens que têm uma certa importância na história e que eles irão fazer parte da história em algum momento.
E isso eu achei bem bacana, né? Não existe desperdício de personagens. O William é o único personagem redondo, esférico da história, né? Que é aquele personagem que muda no decorrer do livro. Ele começou com uma vidinha normal, ele é noivo, é um psicólogo que quer ajudar as pessoas, e quando ele aceita a proposta do David, ele começa a mudar, mesmo porque o fato dele permitir que crimes estejam acontecendo começa a mexer com a cabeça dele, ele começa a se questionar se o que ele está fazendo é correto ou não, se é realmente válido o sacrifício de vidas humanas para ele conseguir salvar outras vidas no futuro. Então eu achei bem bacana. Tanto que ele vai fazer umas coisas que, tipo, eu fiquei chocado. Sim, ele é o único personagem que muda no decorrer do livro. Né? O detetive Arthur e o assassino David, não, eles são personagens planos, então eles permanecem os mesmos até o final do livro. A linha de raciocínio, a maneira que eles se comportam é a mesma. E cada personagem tem a sua motivação. Então, por vezes, eu me via torcendo pelo David. Sei, é bizarro isso, mas eu torcia pelo David. Mas o Arthur é um policial que você também tem muita empatia por ele. Então, sim, eu torcia muito pelo policial. O William era o único por quem eu não torcia em nenhum momento da história. Um livro muito bem escrito, com escrita fluida e inteligente. E fica aí a questão. Precisamos de alguma motivação de um passado obscuro para ser mal? Ou é simplesmente porque a gente quer? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira resenha de um livro nacional do canal. Se vocês viram o vídeo de apresentação no canal, vocês sabem que é uma coisa que eu irei fazer bastante, são resenhas de livros nacionais, porque existe, sim, muita coisa boa nacional que merece ser lida. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, de compartilhar, de divulgar com os amigos, falar do canal, né, para dar aquela forcinha. Deixar comentários também, isso ajuda bastante para a gente poder melhorar e fazer algo bom e de qualidade para vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.